Boa noite, pessoal. Vamos à Boa nossa noite. aula de exercício, dando continuidade, alguns exercícios de Enem. Tá? Boa noite. Vamos lá. Então, esse slide, essa aula ela foi dividida pelas químicas, né? Química 1, Química 2, Química 3, Química 4. Pode ser que seja um pouco zoneada, que ela é um pouco antiguinha. Então, pode ser que a primeira parte seja de orgânica, que é o nosso caso, tá? Vamos lá. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia. Aparentemente, pode ajudar a combater vários tipos de câncer, exemplo, mal de Parkinson, Alzheimer e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Então, essa é a nossa curcumina. Beleza. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Quais funções vocês conseguem enxergar aí? Ela é aromática, né? Beleza, mas aromático seria, não é a função orgânica, no caso. Ele faz parte da composição da molécula, mas não é exatamente uma função, tá? Então, vamos lá. Olha as funções que a gente tem aqui. A gente tem essa função. Epa. Olha lá, tem esse cara aqui. Temos esse cara aqui. Temos esse. Essas são as funções que estou circulando aqui para vocês. Beleza. Que funções são essas? Esse cara aqui é qual? É, hidroxil? Hidroxila. Mas qual é a função orgânica dela? É, álcool. Beleza. Esse cara aqui. Reparem só. Ah, não lembro quais são as funções. Vamos lá. A gente cai para cá, tá? A gente olha aqui que vai. Bota éter ou álcool? Tem éter aí? Vocês lembram o que é um éter? Tem. Lembrando, né? O éter, ele é um R, ó, R'. Vocês têm algum desse gênero assim? Não. Tem. Olha só. Tem onde? Esse cara aqui é isso. Repara só, ele é isso aqui, ó. Um R e um R'. Então, ele tá ali, né? Sim. Beleza. Então, éter, tudo que tiver éter é válido. Então, aqui não tem éter e aqui não tem éter. Então, temos essas 3 opções aqui de cima. Beleza. Existe o álcool? Sim. Beleza, existe o álcool, que a gente já marcou. Porém, esse álcool ele está ligado ao quê? É um aromático. Álcool ligado ao aromático, qual é o nome? Fenol? Não. Isso aí, é um fenol. É, né? Fenol. E aí? Aí vem a questão. Ah, essa aqui é éster, né? Não tem aqui não, beleza. E aí, sobram 2 opções. Ou ele é um éter e álcool, ou ele é um éter e fenol. O que vocês colocariam? Eu botaria um éter fenol. Seja na mesma legislatura. Éter fenol. Vamos ver qual é o gabarito. Tá aí. É, professor.
Isso aí, tá aí marcado. Não, porque eu estava no outro lado do quadro, estava na sua inscrição. Ah, tá, perdão. Então, ele é um heterifenol. Perfeito, letra B. Essa questão Ah, essa é boa. Ah, Por se que que fosse toda assim. Na estrutura da curcumina, identifica-se em grupos característicos das funções. Existe o álcool ali? Existe, porque você tem esse cara aqui. Né? Esse aqui deixou de ser álcool, porque como está ligado à hidroxila, ele é o fenol. Beleza. Mas esse cara aqui é um álcool. Sim. E esse cara aqui que eu marquei, ele é o quê? É acetona. Então, assim, é estranho eles excluírem duas coisas. Tipo, éter e álcool não estaria errado. Talvez a pergunta seja: identificam-se majoritariamente grupos característicos das funções. Aí sim, beleza. Aí você pode falar que o que se repete aqui na direita, ele se repete aqui na esquerda. Beleza. Aí sim, é éter e fenol. Mas existe acetona, existe o álcool. Então, marcar o éter e álcool não estaria errado. Entendeu? Mas é alguma coisa da pergunta que pode ser. É meio pegadinha, né? É verdade. Vamos lá. Tranquilo aqui, por enquanto? Sim, professor. Sim. Beleza. Vamos lá. Mais orgânico. Hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil específico, quantas ligações π a molécula contém? Vocês lembram o que é ligação π? Eu não lembro não, professor. Desculpa, mas eu não lembro. Beleza, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, todas essas ligações são ligações simples, né? E toda ligação simples é uma ligação... Perdão, falei besteira. Toda ligação simples, ela é uma ligação sigma, tá? É uma ligação frontal. Isso foi uma estranha. Beleza. Ah, professor, mas tem hidrogênio também aqui. Realmente, tem hidrogênio. Os hidrogênios aqui, que está em azul, são ligações simples também. Então, todas elas são do tipo sigma. Ah, professor, beleza, isso eu sei. Como é que eu vou saber agora o que é uma ligação π? Agora sim. Toda ligação π é uma ligação lateral. Ou seja, eu tenho as ligações diretas, que são as sigma, e eu tenho uma ligação dupla, no qual uma das ligações é uma ligação π, que é uma ligação mais fraca. Porque é uma ligação lateral. Beleza. Então, quando a questão pergunta quantas ligações π a molécula contém, basicamente você tem 4 ligações? Beleza, vamos ver. Tem essa, né? Uma, 2, 3, 4. Todo mundo conseguiu enxergar isso? Sim. Beleza, então tem 4 ligações π. Então a resposta é letra C. Tranquilo? Tranquilo. Pô, pra quem estudou, essa daí até que ficou fácil, hein? Cara, agora que você já sabe, você já estudou. Então agora você consegue saber e responder. É. Não, agora eu sei, pô. Agora eu sei o que é uma ligação π. Beleza. Vamos lá, essa é a ideia da revisão de exercício, né? Que acaba relembrando a gente dessas coisinhas. Mas a ligação π só pode conter 4? Não, né? Não, a ligação π,
ela só vai existir depois de uma ligação sigma. Ou seja, toda ligação dupla tem uma ligação pi. Toda ligação tripla tem duas ligações pi. Tá bom? Entendi. Obrigada. Vamos lá. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal de odor característico, o zorrilho. Nem eu sei o que é isso. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans em um grupo tiol ligado à sua cadeia. Beleza. A estrutura desse feromônio pode ser... A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é qual? Beleza. Vocês lembram o que é um tiol? Vocês podem falar não. Não. Então, todo tiol é uma ligação que tem enxofre e hidrogênio. Ele tem as mesmas características do grupo da hidroxila. Tá? Ele é semelhante porque tem o mesmo número de NOx. Esse aqui é -2, esse aqui pode ser -2 também. Lembrando, né, que ele é do grupo do oxigênio, né? 2, 7, porquinhos, tá? Então aqui tá enxofre. Vai ter quase as mesmas características que o oxigênio. Então você, numa ligação que tem uma hidroxila, você pode substituir a hidroxila por um enxofre, o oxigênio por enxofre. Então você deixa de ter uma hidroxila e passa a ter um tiol, tá? Beleza. Seguindo esse raciocínio que eu falei para vocês, quais são as moléculas aqui à direita que tem o grupo tiol? Direita não, perdão, à esquerda. Ele está ligado a um carbono, não é? Sim, ele sempre está ligado a um carbono, mas quando tá falando do tiol, ele tem que achar esse cara aqui. Esse SH. Quem tem SH ali, na esquerda? A, B e C. A, B e C. Beleza, então isso aqui já não conta. Não tem tiol. Beleza. Agora vamos falar de cis e trans. Você lembra o que é isomeria cis e trans? Eu não estou ouvindo você direito. Vocês lembram o que é isomeria cis e trans? Não lembro. Eu lembro de ter visto essa aula, mas eu não lembro o que é, não, professor. Beleza. Repara só, todos eles têm dupla ligações. Beleza. Então tem que ter a dupla. Quando a gente fala isomeria cis e trans, a gente está falando em relação ao hidrogênio, tá? Então, se eu tiver dois hidrogênios para cá, um R e um R' para cá, lembrando que eu tenho que fazer a especificação cis e trans com relação ao eixo da dupla ligação, tá? Se os dois hidrogênios eles estiverem do mesmo lado do eixo, que eu marquei em tracejado, ele chama-se cis. Beleza. Agora, se eu tiver essa brincadeira de hidrogênios agora em lados opostos, a gente chama ele de trans. Quando fala cis e trans, tem que ser com relação a hidrogênio. Tem que ter hidrogênio e um carbono da dupla ligação e outro hidrogênio e um carbono da outra dupla ligação, tá? No momento que você não tem mais esse hidrogênio, você agora passa a ter a isomeria do tipo E e Z, tá? No momento que ele fala cis e trans, tem que ter hidrogênio em ambos os carbonos. Nessa brincadeira, a gente já pode excluir alguém ali. O que a gente pode excluir ali? Que não tem hidrogênio. Perfeito. O A já foi. O B tem hidrogênio nos dois? Não tem trans, não tem trans no B? Não. Tem que ter hidrogênio nos dois lados. Tem que ter hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. A B tem hidrogênio dos dois lados. E a C tem hidrogênio dos dois lados? Não. Tem. Olha aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. 4. Beleza. Tem. Então, os dois têm. Então, eu não posso excluir por essa regra. Então, agora, vamos fazer o cis e trans. Vou fazer o eixo com relação à dupla ligação e vejo os hidrogênios. Eu tenho hidrogênio aqui desse lado, hidrogênio aqui.
e tem hidrogênio aqui. Quem desses dois é trans? O B. Perfeito. Então a resposta é letra B. Tranquilo? Você não poderia nem. Porque se você fosse só pelo tiol, você teria na C e na B e né? Perfeito. Aí vai por exclusão. Tem que ter. Sim, sim. E se eu fosse direto pro trans, vou na pressa, sei lá o que, nananã, o cara até consegue. Porque, vamos lá. Esse aqui não tem, porque esse aqui, a letra A, se eu cortar assim, eu não tenho como classificar cis e trans aí, porque você tem dois caras idênticos aqui. Então A já corta por aí. Na letra B, se eu fizer o eixo, é a mesma brincadeira. Cortei aqui, não tem como classificar esses caras. Já morreu. Agora aqui eu tenho os dois hidrogênios do mesmo lado. Então esse aqui seria cis. Mas aí morre no tiol. Beleza. Então assim, a questão foi meio que facilitou. Mesmo não sabendo o que é um grupo tiol, só tem um cara aqui que é trans. Só que acaba sabendo só a letra B mesmo. O tiol é só para facilitar a vida. Tá? Tranquilo? Entendi muito bem. Entendi. Vamos lá. Vamos pro próximo. As moléculas de nanopútions lembram figuras humanas que foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais. Muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, apresentado na figura aqui do lado. Em que parte do corpo do nanokid existe um carbono quaternário? Vocês lembram o que é um carbono quaternário? 4. É um carbono que tem 4 ligações. Perfeito. Então, qual desses carbonos aí faz 4 ligações? 4 ligações simples, tá? E todo carbono faz 4 ligações. Porém, o carbono quaternário tem que ter 4 ligações simples, tá bom? Cabeça. Só pode ser a mão. Eu também acho que é Perfeito. O pé não tem. Tem as mãos. Pé não tem. Abdômen também não tem. Tórax também não. Também não. Cabeça, tem na cabeça? Não, não tem. É estranho, É a porque mão. aqui, imagina. Aqui poderia ter hidrogênio, né? mas são só 3. Então, um Eu só. acho que é a mão. Tem 4, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Tá Só que certo. aí fica estranho. Tem uma coisa errada nesse desenho aí, tá? Então, pra mim, a resposta seria a mão mesmo, tá? Mas é a cabeça? Não. Não, é mãos. Tá certo, é mãos mesmo. Não, eu contei lá na É a mão. única que você é nitidamente, você consegue ver as 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Tem as 4 ligações mesmo. A cabeça, o hidrogênio tá escondidinho aí. Ou tem uma dupla ligação que a gente não tá conseguindo enxergar. Isso pode acontecer. Então, é mãos mesmo. Tranquilo, né? Sim. A cabeça seria se fosse em 3D. Bem capaz. Vamos lá. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtida a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua forma molecular é o C10H16O. Então, C10H16O. Beleza. Com uma cadeia alifática de 8 carbonos, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6 e 2 grupos substituintes metila nos carbonos 3 e 7. Beleza.
O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor, para que se beleza, mas eu tô. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é qual? Beleza, ele falou o quê? Cadeia alifática. Vocês lembram o que é uma cadeia alifática? Eu não lembro. É uma cadeia aberta? Perfeito, é isso mesmo. Uma cadeia aberta de 8 carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Duas insaturações nos carbonos 2 e 6. Ah, professor, qual é o carbono 1, então? Tanto faz. Vamos fazer da esquerda para a direita. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se ele fala duas insaturações, insaturação é dupla ligação, tá? Nos carbonos 2 e 6. Então, é 2 para o 3 e 6 para o 7. Beleza. Tem dois grupos substituintes de metila. O que é um grupo metila? Vocês lembram? Não lembro. Metila, eu não lembro. São os hidrogênios. Não. É em relação ao número de carbonos. É, carbono. Então, esse aqui é o MET, ET, PROP, UT, ENT. Então, se ele falar que é um grupo metila, é um grupo de quantos carbonos? É um radical de quantos carbonos? Perfeito. Eu tenho dois grupos metila nos carbonos 3 e 7. Então, eu tenho um grupo metila aqui e um grupo metila aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Beleza. Eu estou esquecendo alguém, peraí. Ah, falta oxigênio. Vamos lá, ele é um alfático, duas saturações, metila. Citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o mais contribui para o forte odor. Falta só... ou falta alguém. O que está faltando aqui na molécula? Os isômeros. Não! Falta alguém aí. Olha a forma molecular e vê o que está faltando na molécula. Ah, o oxigênio. Perfeito. Ele fala em algum momento quem é o grupo? Quem é a função do oxigênio? Não, né? Não fala. Não. Nessa dúvida, quando não fala, vocês assumem que esse oxigênio ele está em uma das pontas. Se ele está em uma das pontas, ele vai ser o quê? Ele é trans. Ele é um aldeído, né? E normalmente ele fala que é aldeído, eu acho. Cadê a abelha? Blá, 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 blá. Ele não fala, em nenhum momento, quem é o grupo funcional. Ah, sim, não fala. Então a gente assume que ele é um aldeído, tá? Não é porque se olhar as funções, todos têm um aldeído aqui, tá vendo? A dupla O numa Sim. ponta. Então a gente assume que é esse cara. Beleza. Do Lembrando lado que direito. tem que ser lá do número 1, né? Porque se ele é a função orgânica, ele é o número 1. Então ele tem que ser em partir do carbono número 1, tá? Porque lembra que a numeração é dada a partir da função. E tem aquelas ordens de prioridade. Tá? E a função do aldeído é maior que a função das duplas, triplas ou ramificações, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer os tracejados dele. Esse cara aqui, esse cara aqui. Ah, onde estão os hidrogênios? Tem hidrogênio aqui e tem outro hidrogênio aqui.
Porém, aqui já tem um pequeno problema. Que ele falou tem quantos? Peraí. 4 isômeros. Tá. Aí vem o problema. Olha só, lembra que eu falei? Cis e trans só pode ser dado se tiver hidrogênio? 2 hidrogênios, um em cada carbono? Sim. E aqui ele fala que tem isômero trans, sendo que em nenhum momento nessas duplas ligações tem hidrogênio das 2 pontos. Então ele não seria trans, né? Seria cis, E ou Z. Eu vou deixar quieto por enquanto. Vamos lá. Mas ele fala que o isômero trans... Que o seno trans é o que contribui para o forte odor, tá? Ah, tá. Olha só. O citral possui 2 isômeros geométricos, tá? Porque se eu fizer cis e trans desse cara aqui, ele gera a mesma molécula, né? Tipo, se eu inverter esse cara aqui com esse, eu gero sempre a mesma molécula, não é? Sim. Então, aí aqui eu não tenho isomeria. Então, aqui morreu. Então, a única isomeria que eu tenho é essa parte aqui da esquerda, tá? Então, vamos lá. Vocês lembram como é que faz a ordem de prioridade da cis e trans? É o Z, no caso? Não lembro, professor. Beleza, vamos um por um. A gente pega esse carbono e vê que tem a maior massa molecular. Carbono ou hidrogênio? Quem tem maior massa? Hidrogênio. Não. A maior massa molecular é o carbono. Carbono tem massa 12. Tem dupla. Tá certo. Não é essa dupla, não. Carbono tem massa 12 e hidrogênio tem massa 1. Tá? Então, o carbono tem maior massa. Beleza? Beleza. Vamos aqui, prioridade desse cara aqui. Agora, com relação a esse carbono aqui, carbono 3. Aqui é 12, aqui é 12. Beleza, não tem como comparar. Então, vamos para o seguinte, né? Que no caso aqui tem 3 hidrogênios e aqui a maior massa dele é um carbono. Então, igualmente, quem tem a maior massa? Esse carbono ou esse hidrogênio? Qual? Carbono, 5? né? Carbono. Isso, o 5. Então, nós temos que a prioridade é esse carbono aqui. Com relação ao eixo, ele está em lados opostos ou mesmo lado do eixo? Oposto. Oposto. Então, ele é um tipo, que tipo de isômero ele é? Por que tá oposto? Trans. Trans, perfeito. Aqui ele seria um trans. Quem vai fazer a pergunta? Por que tem que ser oposto? É. Não é porque tem que ser. Eu fiz essa molécula de um jeito que ele fosse dar o oposto. Eu poderia fazer desse jeito aqui também. Oi. Né? Tem a dupla O aqui. A dupla aqui. Uma para cá e tem isso aqui. Beleza, eu poderia desenhar desse jeito. Neste caso, faço besteira, aqui eu tenho isômero que é o cis, né? Depende de como eu desenho. Tá bom? E aqui eu tenho que a prioridade é esse carbono aqui e a prioridade desse carbono aqui. Com relação ao eixo, do mesmo lado. Então aqui seria cis. Beleza, então ele fala que o isômero trans é o que mais contribui para o odor. A molécula deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado. É qual? O isômero trans. Que neste caso é essa molécula aqui. Das moléculas que estão aqui, quem é o único que é trans? Peraí, vamos fazer brincadeira. Vamos por exclusão. A letra A, beleza. Olha essa brincadeira aqui. As duplas ligações têm que estar no carbono 2 e 6, né? Aqui. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Já morreu, né? Que aqui é no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Morreu também. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá certinho. 1, 2. Ele fala que
A metila está em que carbono? No 3 e 7, tá vendo? Então aqui morreu. E a metila está no 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Vamos lá. Então só sobra pra gente a letra C e a letra A. Quem é daqui é trans? Faz o eixo, né? É o E A. faz o eixo. Vamos lá. Não tem que ter... E receber mais de 500 artistas de 11 países. Quem aqui é Não tem trans? que ter, ser diferente, ligado ao carbono, para ter... O quê? Não, a gente tem que ver com relação a esse lado aqui, se eles estão em lados opostos, né? Então, a Sim, sim. prioridade é esse cara aqui, né? E esse cara aqui. Desse lado aqui é esse cara aqui, esse cara aqui. Então, com relação ao eixo que eu fiz aqui, quem está em lados opostos? A letra A ou a letra C? A letra A. Letra A? Perfeito. Então, nossa resposta é letra A. Maravilha. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Então, vamos pro próximo. Comunicação com funções. Tá. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores a combustão interna. Ela pode ser obtida pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Beleza. A função química presente no produto que representa o biodiesel é qual? Se ele é produto, ele está à esquerda ou à direita da seta? O produto é o que está à direita, não? Perfeito. Então, o nosso produto são esses caras aqui. Desses caras aqui, quem aqui você acha que seria o diesel? O que é a molécula da direita ou a molécula da esquerda? Se fosse para chutar, chutaria da esquerda porque era mais complexa. Perfeito, é isso aí. Beleza. E agora vamos identificar a função. Qual é a função desse cara? Lembrando, éter. Um éter é um cara que tem esse aqui, né? Ele tá ali? Não, não tô vendo, não. Acho que não. Perfeito, então não. Beleza. Ácido carboxílico. Vocês conseguem ver um ácido carboxílico ali? Também não. Perfeito. Lembrando que ácido carboxílico é HOC, dupla O e um R. Não tem isso lá. Tem algo parecido com isso. Cetona. Cetona tem. Não, não Tem tem. cetona? Não, não Perfeito, tem. não tem. Beleza. Álcool. Tem álcool? Eu não tô vendo, não, professor. Perfeito, então não tem. O éster. O éster, lembrando vocês, é esse cara aqui. E aí? Tá bem parecido. Esse primeiro R aí, ali tá o CH. Perfeito. Então é isso. A nossa resposta é um éster. Perfeito. É, a gente foi por eliminação.
E não foi nem tão difícil. Não precisou nem fazer muito cálculo. Né? A orgânica nem tem tanto cálculo. É mais tranquilo de se fazer. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Aí, brincando, a gente acaba revisando também sobre funções orgânicas. Vamos lá. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura mais simples, como é o caso do C6H5, CO2, CH2, CH3. Cuja estrutura está mostrada abaixo, que é esse cara aí. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação estão, respectivamente, aonde? São, respectivamente, perdão, quais? São quais, na verdade? Vamos lá, quando a gente faz esterificação, a gente tem que lembrar que tem que fazer a quebra desse cara, que onde normalmente a gente quebra ele? A gente quebra aqui, tá? A gente nunca quebra na dupla ou entre oxigênio e carbono ou alguma coisa assim do gênero. Então, quem são os caras que a gente acaba produzindo? Esse cara aqui. Ué, mas aí onde você quebrou é entre oxigênio e carbono. Sim, eu quebrei, porém, essa quebra foi uma quebra que acontece, porque esse oxigênio fica mais preso com mais força com esse carbono do que com esse carbono, tá bom? Assim, entendi. Então você forma sempre esses caras aqui. Agora, quem são esses caras aqui? Primeira coisa, quem é esse cara aqui? Ele é um álcool, beleza, mas que tipo de álcool? Qual o nome desse cara? Oi, professor. Qual foi? Tá, o nome desse cara aqui, vamos lá. Quantos carbonos esse cara tem? Dois. Dois. Se ele tem 2 carbonos, ele é o quê? Met, et, prop. Et. Met é um carbono só. Ele é um et, tá bom? Et. Lembrando, um carbono, met, 2 carbonos, et, 3 Et. carbonos, prop, 4 carbonos, but, e vai por aí. Beleza. Ele é um carbono de ligações simples ou ligações duplas? Sim. Perfeito. Então, ele é um an. Ele é um álcool. Álcool termina em quê? Etanol. Perfeito. Ele é um etanol. Então, se eu sei que tem que ter etanol na minha resposta, qual a única resposta que tem etanol? Olha. C. É a Não. A. Eu preciso saber, de fato, quem é um A. ácido benzoico? Não. Beleza. A única questão problema dessa questão é saber onde eu tenho que fazer o corte. Tá? Sim. Assim que eu faço o corte, eu consigo montar os dois. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Beleza. Vamos lá. Fala sobre polímeros. Alguns materiais poliméricos não podem ser utilizados para a produção de certos tipos de artefatos, seja por limitações das propriedades mecânicas, seja pela facilidade com que sofrem degradação, gerando subprodutos indesejáveis para aquela aplicação. Torna-se importante, então, a fiscalização para determinar a natureza do polímero utilizado na fabricação do artefato. Um dos métodos possíveis baseia-se na decomposição do polímero para a geração dos monômeros, que lhe deram origem. A decomposição controlada de um artefato gerou a diamina, no caso da diamina é o H2N
1, 2, 3, 4, 5, 6. NH2. Lembrando, esse 6 aqui, ele repete 6 vezes esse cara aqui, tá? E o diácido, 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4. Esse cara aqui. Beleza. Logo, o artefato era feito de quê? Só com esse desenho dá pra saber? Dá. Toda reação, quando faz, ele forma esse cara aqui, ó. Essa hidroxila se liga a um desses hidrogênios, tá? E o nitrogênio não tá na brincadeira. Então, como é que ele fica? Vamos imaginar que só um deles reagiu, tá? Um dos lados reagiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NH. Tracinho carbono. Dupla O. 1, 2, 3, 4. Ele forma esse cara aqui, tá? Então, essa função aqui, ela é qual? Vocês lembram? Rafael, Oi. nas respostas, o poliéster não, o poliamida é o nylon, não é? Nome comercial para nome de produto eu nunca pego direito, mas eu acho que sim. Por quê? O poliéster Poliéster tem que ter éster sempre presente. Tem algum éster Sim. sempre presente ali? Aqui, vocês conseguem ver um éster aqui? Não. Então já não é. Perfeito. Vamos lá. Polietileno. Tem algum etileno ali? Tem 2 carbonos sempre em sequência? Não. Não. Polipropileno. Tem 3 carbonos sempre em sequência? Não. Também não. Poliacrilato. Eu não sei o que é poliacrilato. Vou deixar ele de lado. Poliamida. Tem alguma amida ali? Tem. 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 E poliamida é o nylon. Perfeito. Se ele é E tem amida aqui, né? Vocês conseguem ver que a amida está aqui. Então, qual é a resposta? É só você olhar na etiqueta. Não, sim, mas na prova eu não vou Saber. tirar para ver qual é, né? Mas eu lembrei, porque e o poliéster é horrível, ele não é confortável, só pode ser o nylon, que seca rápido. Caramba, Norma, você acertou essa questão olhando a etiqueta da sua roupa em casa? Vale MacGyver, né? Não, porque eu já trabalhei em loja. E a gente tem umas coisas que valem a pena, entendeu? E tem o Imetro, ele chega nas lojas e eles vão recortando os tecidos para levar para análise. Se não tiver aquela gramatura lá de negócio, eles fecham a loja. Quer dizer, na minha época, não sei hoje em dia, né? Tudo. Tá, agora, olha a resposta e olha o que a gente encontrou. Poliéster. Poliéster. Não faz sentido, né? Porque assim, a gente não está encontrando um éster aqui em sequência. Tem algum erro no gabarito aí, tá, galera? Vê aí. Para mim é poliamida, porque eu estou encontrando amidas aqui. Sim. Tá? Não, e o poliamida é o nylon. É poliamida, tá bom? Tem algum errinho aqui do gabarito. A gente erra, galera. A gente erra. No gabarito tá poliéster. Aí. Não faz sentido. Teria que ter um éster. Tem como ter um éster? Tem. Em vez desse cara ser amina, perdão, é uma hidroxila. Aí sim você tem um poliéster. Você não tem poliéster, tem uma amida. Se você pegar
E se você pegar um tecido de poliéster, ele é totalmente, ele é ruim, é quase um tergal, sacou? Cara, eu vou dizer que eu sou meio fresco, só uso algodão. Mas olha ali em cima a descrição da pergunta. Sim, cadê? Materiais poliméricos não podem dar limitações, blá, blá, blá. Um dos métodos possíveis de composição de polímero, geração de menor grau de origem. Beleza. Aqui não fala qual é o polímero, né? Fala o monômero, sei lá o quê. Quando ele fala diamina e diácido, beleza, o artefato era feito de quê? Poliamida. Então, tipo, não faz sentido falar que é poliéster. Existe um erro grotesco aí, mas tudo bem. Acontece. Tá bom? Vamos lá. Acabamos toda a parte de orgânica, hein, galera? Cinética. Vamos lá. A parte que eu não gosto. Agora o quê? Essa é físico-química. Eu odeio físico-química. Vamos lá. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto de preparação e conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Beleza. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Na preparação de iogurte, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2, 3, respectivamente? Beleza. Aqui na 1, eu mexi o quê? Qual foi o fator? Por que a gente bota na geladeira os alimentos? Tem a da temperatura. Perfeito. Na 2, o procedimento muito comum utilizar na culinária corte de alimentos para acelerar o seu cozimento. Por que a gente faz isso? Superfície de contato. Perfeito. Isso. Na preparação do iogurte, adiciona-se leite e bactérias produtoras de enzimas que aceleram reações envolvendo açúcares e proteínas. Seria o quê? Catalisadores? Perfeito, porque a enzima acelera a transformação. Então, a enzima é meu catalisador. Beleza. Então, vamos lá. Seria um catalisador, vamos ver. Na 1, 2 e 3. A primeira coisa, tem que ter temperatura na parte 1. Então, a concentração não tem. Isso aqui não tem como temperatura na parte inicial. Beleza. Então, sobram-se a letra A, C e E. A letra A número 2 é superfície de contato. Então, já morre esse cara aqui. Isso. Então, sobra a letra A e a letra C. Na letra A, a terceira é a concentração. Na letra C, é um catalisador. Então, nossa resposta é a letra C. Perfeito. Tranquilo, né? Essa foi tranquila. Essa foi raciocínio. Beleza. Então, vamos lá. Próxima questão. A hematita, que é o alfa-ferro 2O3, além de ser utilizado para a obtenção do aço, também é utilizado como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção de amônia, por quê? O que o catalisador faz? Vocês sabem? Ele acelera a reação, beleza, mas como é que ele acelera? Ele expande as moléculas, é isso? Não, vamos lá. Vou fazer um gráficozinho aqui para vocês. Vamos imaginar que aqui seria a reagente, né? Eu precisaria dessa energia aqui para formar meus produtos. Então, meu produto seria... Botei 2 reagentes, perdão.
produtos. Beleza. Quando eu boto um catalisador, então assim, eu tenho essa aqui, que é a minha energia, ativação. Ou seja, para que essa reação aconteça, eu tenho que aplicar essa energia para que ela possa começar a reagir e a formar meu produto, tá? Quando eu boto um catalisador, o que ele faz? Ele muda o caminho da reação. Então, com o catalisador, a minha energia de ativação mudou. Por isso que o catalisador ele acelera a reação, porque eu preciso usar menos energia para que essa reação aconteça, tá? Vamos lá, vamos para as questões. A letra fala que diminui a rapidez da reação. Com o catalisador tem que acelerar a reação, ela não tem que diminuir, né? Então, a letra A morreu. Diminui a energia de ativação da reação. Beleza, é uma possibilidade. Pelo que você falou, é uma possibilidade. Beleza. Aumenta a variação da entalpia da reação. Tá, catalisador ele não mexe nas entalpias de ninguém. Ele só mexe no caminho, tá? Então, se ele não mexe na entalpia, isso aqui não pode ser. Aumenta a quantidade de produtos formados. O que vocês acham? Eu não acho que não é isso, não. Perfeito, não é. Ele não mexe na não vai. quantidade. O que vai mexer na quantidade de produtos formados é a quantidade de reagentes que eu tenho. O catalisador, em teoria, ele não mexe nisso. Aumenta o tempo de processamento da reação. Eu não quero que o tempo aumente, eu quero que ele diminua. Diminua, então não é. Então sobe a letra a B mesmo. Perfeito. Então, para isso serve o catalisador. Basicamente, ele só acelerar o processo, fazer ele ficar mais rápido, como? Diminuindo a energia de ativação. Ele dá uma outra rota alternativa para que a reação aconteça. Tá bom? Só assim. Beleza? Vamos lá. O catalisador pensava que controlava a energia. Oi? Eu pensei que o catalisador controlava a energia. Não, ele não controla exatamente a energia, né? Ele te dá um caminho diferente. Ele controla a energia como? Ele diminui a energia necessária para que, de fato, ela aconteça. Então, assim, ele mexeu na energia do sistema, tá bom? Ela realmente mexe na energia do sistema, mas não no começo e no fim da reação. O caminho dela, do inicial ao final, é o mesmo. É como se fizesse o quê? Imagina, como é assim, tipo, eu moro aqui na Tijuca, vamos dizer, eu moro na Tijuca, e eu quero ir para Barra. Eu tenho duas formas de ir para Barra. Quais são? Eu tenho o Alto da Boa Vista, né? E tem o outro indo pelo túnel Rebouças, né? Imagina sozinho da Tijuca. Eu posso ir pelo Alto, posso ir pela... Grajaú, Jacarepaguá seria outra rota. Qual é mais rápido? Túnel. O túnel Rebouças. Mas se eu não tivesse o túnel, eu tinha que pegar o Grajaú, Jacarepaguá ou o Alto da Boa Vista. A Alto da Boa Vista é para Barra, perdão. Grajaú, Jacarepaguá. Da Barra também. Dei péssimo exemplo, né? O túnel então é o teu catalisador? É um catalisador, porque o caminho que eu vou fazer, em vez de eu ter que subir um morro gigante, eu passo pelo morro, entendeu? Essa é a ideia. Então, facilita a vida, entendeu? Eu gero um caminho mais... Né? Reduz o tempo, verdade. Imagina, vocês lembram quando o túnel fechou? Ele desabou? Uhum. Lembro. Então, para você ter ideia, eu estava no Maracanã. Quando o túnel desabou, eu tinha que sair da Gávea para o Maracanã. Indo pelo túnel, demorava 40 minutos a 1 hora. Com o túnel fechado, eu demorei 4 horas. Ou seja, o túnel facilitava a minha vida. O catalisador então, assim, é bom. Entendeu? Essa é a ideia. Tranquilo? Será que o tatu ainda está funcionando? Qual? Tatu, aquele tatu eletrônico, o governo gastou milhões para trazer para o Brasil, para abrir essas crateras aí.
nesses Então, a morros? cratera foi aberta, porém existe um problema. Depois que o tatu faz o buraco, ele é meio que deixado de lado lá dentro. Eu não tenho como tirar ele. Depois dos milhões que o governo investiu, não tem como recuperar ele, não? Botar ele para fazer Não. mais? Todos os países que têm que usar um tatu, eles perdem. Normalmente usam-se dois, perde-se um, na verdade. Tanto é que quando fizeram o tatu lá, usaram o tatu para fazer a ponte, o túnel ligando Inglaterra com a França, um dos tatus foi perdido porque teve que ficar dentro. Sempre se perde um dos tatus, tá? Foram muitos milhões, gente. É muito dinheiro, mas pior que não foi concluída a obra, isso dá mais raiva. Vou deixar quieto. Vai lá, vamos para a química, que é mais importante. Vamos lá. O aquecimento de um material por irradiação de microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência da relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes por irradiação de microondas. Temos aqui a água, que no caso é o quadradinho, bem linear, metanol, etanol, propanol e o N-hexano. Beleza. No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no intervalo de 0 a 40? Ou seja, de 0 a 40, quem tem a taxa média de zero aqui? Quem não sofreu alterações de temperatura aqui? Desses Quem o quê, 5. professor? Perguntou o Quem quê? não sofreu alteração de temperatura de 0 a 40 nesses 5 aqui? Você consegue ver que esse cara aqui não mexeu em nada? Aham. Porque assim, repara só, de 0 a 10 não mexeu em nada, de 10 a 20 em nada, 20 a 30 em nada, 30 a 40 também não mexeu em nada. Se mexeu, mas foi pouco. Agora olha a água só subiu. Metanol subiu e depois sumiu. Subiu e depois sumiu. E o propanol subiu, mas depois sumiu. Ou seja, o único que não teve alteração de temperatura foi esse cara aqui, não é? Com equilíbrio. Beleza. Então a média dele é próxima de zero. Então quem é esse cara aqui nesse gráfico? Peraí. Espera, aqui são losangos, não são? São. Quem tem losango aqui? E é É Nexano, isso aí. Nexano. Perfeito. Você sabe por que ele é N-hexano? Por que deram esse nome? É o sexto, né? Então, 6, beleza. Hex é de 6. E esse N, o que significa esse N aqui? Esse N é de normal, tá? Quando fala normal, quer dizer que ele é linear. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, se ele é um hexano, repara, eles deram várias moléculas aqui. Vocês têm que converter o nome em molécula. Já fiz a brincadeira para vocês aqui. Mas eu preciso fazer o quê? O hidrogênio junto, né? Então, vamos lá. CH3, que é esse cara aqui. CH2, 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 CH3. Então tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tranquilo? Então, qual é a minha resposta? É. Perfeito. Tá.
Agora, vamos uma perguntinha rápida. Por que o micro-ondas funciona bem com alimentos e não funciona com ah, papel ou... Não fala metal, que metal a gente não pode colocar. Deixa eu pensar alguma outra coisa. Plástico. Já reparou que plástico em si não esquenta muito? Vidro em si não esquenta muito, mas os alimentos esquentam. Sabe por quê? É porque não tem água, né? Perfeito. É por isso. O comprimento de onda do micro-ondas, ele é exato para a água. Ou seja, ele interage muito fortemente com a água e não interage nada com o resto. Ou seja, isso explica por que o N-hexano ele não sofre alterações de temperatura no micro-ondas. Por quê? Como o N-hexano não tem nenhuma hidroxila, ou OH, então não tem como ele receber a energia do micro-ondas e passar para a molécula e a molécula aquecer. Como ele não tem esse cara, ele não aquece. Agora, olha só, aqui tem hidroxila, aqui tem hidroxila, aqui tem hidroxila, e a água é hidroxila também. Ou seja, tudo que tiver uma hidroxila, aquece. Não tendo hidroxila, em teoria, ele não vai aquecer. Entendeu? Isso no micro-ondas. Lógico. Por que o metal não pode colocar? O metal gera campo magnético, ele devolve a mesma comprimento de onda pro cara que está gerando o campo magnético do micro-ondas. Aí o micro-ondas pega fogo e puf, já era. Isso não pode botar metal. Mas qualquer outra coisa você pode colocar que, em teoria, não vai aquecer. A não ser que tenha hidroxila no meio. Tá bom? Mas é por isso, porque tem que ter água para poder o alimento aquecer. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. À medida que se expira sobre uma solução de azul de bromo, timol e hidróxido de sódio, sua coloração azul característica vai se alterando. Azul de bromo, timol, indicador ácido básico, adquire a cor azul em pH básico, verde em pH neutro e amarelo em pH ácido. O gás carbônico, CO2 expirado, reage com a água presente nesta solução, produzindo ácido carbônico. Este pode reagir com NaOH da solução inicial, produzindo bicarbonato de sódio. Beleza. Então, temos essa reação aqui. CO2 na presença de água vira ácido carbônico. Ácido carbônico na presença de hidroxila reage formando bicarbonato de sódio e água. Beleza. O que a pessoa irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução? Beleza. Se a solução contém hidróxido de sódio, ele é azul em pH básico, cada vez que eu vou expirando em cima da água, essa água absorve o CO2 e forma-se ácido. Então, o que vai acontecer com a solução? Ela vai se manter azul? Não. Perfeito. O que vai acontecer? De azul, ele vai para Verde. verde, porque a solução vai começando a ficar ácida, não é? E de verde, ele passa para o Amarelo. amarelo. Beleza, então isso que vai acontecer. Então, isso você tem que observar. Então, vamos lá. O que vai acontecer? A solução mudará de cor da azul para verde e em seguida da verde para amarelo. Beleza, até que está certo. Com o acréscimo do ácido carbônico, o pH da solução irá reduzir e tornar-se neutro. Em seguida, o excesso de ácido carbônico tornará a solução ácida. Beleza, então, por enquanto, essa é a nossa resposta, tá? A solução somente terá sua cor alterada de azul para amarelo, pois será formada em excesso de ácido carbônico no recipiente, o que reduzirá bruscamente o pH da solução. Tá. Esquecemos do neutro, tem que passar pelo neutro. Então, isso aqui morreu. A cor da solução não será alterada com o acréscimo de ácido carbônico. Já começa por aí, está errado, né? Ele vai alterar. A solução irá de azul para verde e, em seguida, verde para azul. Isso ocorrerá em função da neutralização do meio inicialmente básico, acompanhando de um aumento de pH da solução à medida que o ácido carbônico é adicionado ao meio. Tá estranho, Não. né? Azul para verde, depois verde para azul de novo? Não. Não acontece. Beleza. A cor da solução alterará de azul para amarelo e, em seguida, de amarelo para verde. Esse comportamento é justificado pelo fato do ácido carbônico reduzir bruscamente o pH da solução e depois ser neutralizado pelo mesmo NaOH presente no meio. Cara, não, né? Então só nos sobra a letra A.
Beleza. Olha isso. Vamos lá. A água dos oceanos apresenta uma alta concentração de íons e pH entre 8 e 8,3. Dentre esses íons estão em equilíbrio espécies do tipo carbonato, bicarbonato, apresentado pela equação química abaixo. Beleza. As águas dos rios, ao contrário, apresentam concentração muito baixa de íons e substâncias básicas, com um pH em torno de 6. A alteração significativa do pH das águas dos rios e oceanos pode mudar suas composições químicas por precipitação de espécies dissolvidas e redissolução de espécies presentes no sólido suspenso ou nos sedimentos. A composição dos oceanos é menos afetada pelo lançamento de efluentes ácidos, pois os oceanos, o quê? Contém uma grande quantidade de cloreto de sódio? Não, né? Não. Contém um volume de água pura menor que a dos rios. Cara, a água não é pura, né? Vamos falar a verdade. Não. Então, não. Possui um pH ácido. Ele falou que o pH do oceano é de 8 e 8,3. Então, o pH não é ácido, né? Não. Tem formação de íons de carbonato favorecida pela adição de ácido. Não. Não, né? Porque eu tenho adição de ácidos no meio, mas eu adiciono mais bicarbonato, né? Então, o pH muda um pouquinho. Apresenta um equilíbrio entre os íons carbonato e bicarbonato que atuam como um sistema tampão. Você sabe o que é o sistema tampão? Não, que termo, eu ia até te perguntar que termo é esse, sistema tampão. Vamos lá. Todo sistema biológico ele tende a manter um bom funcionamento do seu organismo, né? Então, ele tem que funcionar sempre de um mesmo jeito e pequenas alterações podem causar problema. Então, o que acontece? Se já fizeram exercício físico e ficaram tão cansados, ficaram com uma fadiga até dor muscular? Já, pô. Eles falam que é porque você está com excesso de ácido no corpo, né? Excesso de CO2, né? Você fez muito exercício anaeróbico. Então, tornou teu pH um pouquinho ácido e teu sangue não conseguiu equilibrar. Tá? O que acontece? Pequenas alterações sempre vão acontecer, só que o organismo ele consegue responder de maneira rápida a algumas alterações de pH, porque ele sempre tem que trabalhar sempre no mesmo pH. Tipo, pH da boca sempre vai ser 7, pH neutro. pH do estômago vai ser sempre próximo de 2, tem que ser próximo de 2. 2 ponto alguma coisa. Depois ele vai para neutro de novo. Então, tem sistemas tampões, são sistemas que evitam mudanças bruscas de pH. Isso quer dizer o quê? Que teu organismo vai sempre trabalhar de manter o pH, tipo, ou entre 7 ou entre 2, que é do estômago, ou entre 7 de novo, que é do intestino. O sistema tampão, ele trata de evitar mudanças bruscas de pH. Entendeu? É mais ou menos por aí o sistema tampão. Ou ficou confuso? Eu entendi. Não deu pra sacar, deu pra sacar. Beleza. Então, essa é a ideia. O sistema tampão basicamente é tentar manter um sistema sempre na mesma pH entre uma pequena faixa de mudança. Lógico, ele tem um limite? Tem. Mas ele funciona muito bem para o nosso organismo, para o ambiente que a gente vive, tá bom? Então, a ideia é essa. Então, ele apresenta um equilíbrio químico entre os íons carbonato e bicarbonato que atuam como sistema tampão. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Aí a gente tem explicação, né? Soluções tampões apresentam a tendência menor de variações de pH devido à presença dos íons e substâncias que reagirão de modo a reverter as alterações do pH causadas por substâncias adicionadas no sistema. No caso do mar, o íons bicarbonato reage com os íons ácidos formando H2CO3. Isso é o ácido carbônico que é fraco, não ionizado. E o que não altera é o pH. Já se uma substância básica fosse adicionada no sistema, íons OH+, eles vão reagir com íons H+, provenientes da reação descrita no enunciado, formando água, revertendo a alteração do pH para um valor mais básico. Logo em seguida, essa reação ele tende a querer voltar ao normal, então ele volta a ficar ácido de novo, porque o sistema tende a sempre trabalhar no mesmo equilíbrio, tá bom? Então, essa é a ideia.
Vamos lá, tem mais 5 minutinhos. Alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de acidez em termos de ácido lático encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser apresentada pela equação química básica. Você tem aqui o ácido lático. Na presença de hidróxido de sódio, ele muda o quê? Se é ácido lático, ele passa a ser um sal, né? Esqueci qual é o nome dele. Lactato, eu acho. Lactato de sódio. E água. A consequência dessa adulteração é o qual? O que você acha que vai acontecer? Eu tenho NaOH que está consumindo esse cara. Ou seja, esse cara aqui que seria ácido deixa de ser ácido. Então, o pH passa a ser o quê? Ocorre um aumento do pH ou uma queda do pH? Acho que uma queda, né? Então, quando ele faz queda, quer dizer que ele fica mais ácido. Ácido. pHs baixos, ele é mais ácido. pHs altos, ele é mais básico, tá? Então, se eu estou eliminando o ácido do meio, meu pH está aumentando. Então, essa é uma possibilidade, tá? Diluição significativa do leite. Não necessariamente. Eu posso dizer pequenas quantidades. Fala assim, adiciona uma quantidade controlada de solução de hidróxido de sódio a tambores de leite. Se essa quantidade controlada, são pequenas quantidades. Então, o leite não é diluído, tá? Precipitação do lactato de sódio. Cara, ele falou que aqui é aquoso, né? Ele não precipita. E sais, em teoria, não precipitam, tá? Diminuição da concentração de sais. Cara, isso aqui é um sal, né? Então, o sal aumenta. Então, não é esse cara aqui. Aumento da concentração de íons H+. Cara, não está aumentando, porque eu estou consumindo H+, com a base, formando água. Lembrando que a reação é, basicamente, H+, mais OH-, formando H2O. Ou seja, eu estou aumentando a concentração de H+. Não, né? Então, nossa resposta, É a mesma, então. tranquilo? Tranquilo. Temos 2 minutinhos, dá para fazer mais uma aí, eu acho. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações e substâncias listadas no quadro abaixo. Vamos lá. O fenol. Em solução aquosa, o íon do fenol, né? Mais ácido. Piridina. Forma um íon positivo mais uma base, então pH básico. Metilamina. Forma base, pH básico. Hidrogênio fosfato de potássio, pH básico. E hidrogênio sulfato de potássio, pH ácido. Beleza. Valor da constante de equilíbrio. Beleza. Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover uma maior eficiência gases poluentes seriam quais? Beleza. Se eu estou fazendo a queima, eu estou gerando o quê? CO2, né? É. CO2 na presença de água, que é uma solução, ele vai gerar H2CO3, né? Esse cara aqui se dissocia em H+, mais HCO3 menos. Então, eu tenho geração de H+. Então, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência gases poluentes seriam quais? Aquelas que neutralizam esse cara, né? Uhum. Então, ou seja, eu preciso de bases, né? Não de ácido. Então, tudo que gerar ácido aqui já não vale. Então, o fenol já não vale.
e o hidrogênio sulfato de potássio já não vale, porque eles geram ácido. Eu não quero geração de ácido. Beleza. Então nos sobra piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. Olha a constante de equilíbrio desses caras. O que isso quer dizer? Lembrando que a constante de equilíbrio é igual à concentração dos reagentes, dos produtos, concentração dos... Ai, meu Deus. Dos reagentes, produtos sobre reagentes. Isso gera constante de equilíbrio. Beleza. Vamos lá. Quanto mais produtos eu tiver, maior será esse valor aqui, tá bom? Quanto mais reagentes eu tiver, ele ficará com mais casas negativas aqui, tá bom? Um valor mais baixo, tá bom? Mais próximas de zero, na verdade. Então, aquela que funcionaria melhor seria qual? Aquela que tenha maior valor de constante de equilíbrio, né? Porque eu tenho mais produtos do que reagentes. Vocês conseguem me acompanhar até aqui, mais ou menos? Uhum. Beleza. Por que eu estou falando isso? Quanto maior esse cara aqui, maior quantidade de produtos eu tenho. Enquanto maior a quantidade de produtos eu tiver, mais hidroxilas eu tenho. Quanto mais hidroxilas eu tiver, mais ele reage com esse H+. Essa é a ideia. Tá bom? Beleza. Tá bom. Então, dentre esses três, quem vocês usariam? Piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. O metilamina é o que está mais equilibrado? Não, porque ele... Não, o que acontece? Eu quero aquele que tenha maior valor de equilíbrio. Não aquele que tem um valor intermediário ou um valor muito baixo. Tá vendo isso aqui? Que aqui é 10 a menos 9, 10 a menos 4, 10 a menos 2. Então, aquela que, na minha cabeça, funcionaria melhor seria aquela que tem o maior valor. Então, essa aqui. Entendeu? Entendi. Porque quanto maior esse cara, maior a concentração desses caras aqui. Tá bom? Uhum. Então, você usaria qual? Hidrogênio, metilamina ou piridina? Aí seria hidrogênio fosfato de potássio. Perfeito. Então, é esse cara aqui mesmo. Pelo gabarito? Pelo gabarito. Aí, viu? Hidrogênio fosfato. Faz essa mesma ideia. Eu quero que tenha mais produtos do que reagente, porque é o produto que vai reagir com esse cara aqui. Tá bom? Razões para não usar a piridina. Cara, piridina para homem é uma coisa extremamente perigosa. Para homem. Por quê? Homem eu falo sexo masculino, tá? Depende da sua orientação sexual. Por que eu falo isso? Piridina, para o sexo masculino, ele deixa a pessoa broxa permanentemente para a vida toda. Tá? Cara, Então, que piridina é parada, um hein? cara que você não mexe com isso. Tá? Então, assim, por isso que piridina, tipo, mas aqui ele gera uma base, funcionaria legal. Beleza, mas aqui já é ruim. Se ele fosse um valor muito alto, nem eu não usaria. Por quê? Porque eu não quero me expor esse cara. Entendeu? E é permanente, você não tem como reverter, tá bom? Metilamina, se eu lembro bem, é um produto controlado pelo exército. Então, você não consegue usar ele com tanta facilidade. Então, ou seja, se é controlado pelo exército, ele é um produto caro. Já hidrogênio fosfato de potássio, você acha com mais tranquilidade, né? E ele funciona bem. Ele é barato, funciona bem e é simples, não dá nenhum problema para ninguém. É maravilhoso. Isso aqui você acha na detergente, para você ter ideia. Então, ele funciona bem. Então, hidrogênio fosfato de potássio acaba sendo ideal. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Não se assuste, vocês não estão expostos a piridina em nenhum lugar do mundo, tá? Fiquem tranquilos. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, beleza. Vou parar por aqui, então, pessoal. Valeu, Então, professor. Valeu, nos obrigado. vemos na segunda ou na sexta. Beleza? Valeu. Separa a caixa de bis aí para quando a gente voltar. Eu vou estar de novo lá no curso.
Obrigada. Boa noite. Ano que vem eu vejo o vídeo aí pra vocês. Valeu, tô brincando, valeu. A gente nem sabe Valeu, quando é que vai pessoal. voltar, né? Acho que ano que vem já volta. Vai ser problemático, mas vai voltar de algum jeito. Uma hora tem que voltar, não é possível que vai ser assim para o resto da nossa vida. Não, não vai ser, não. Gripe espanhola, eu ensino muita gente sobre isso. Fiquem tranquilos. Valeu, Rafael. Falou, Obrigado. pessoal. Um abraço, boa noite. Obrigada. Abraço, bom final de semana aí. Boa noite. Até segunda. Valeu. Pra você também. Obrigado. Para vocês aí também. Obrigada. Valeu para todo mundo.